Mas semana passada, então, a gente estava falando sobre a queda, né? E aí falamos do fim da habitação do ser humano no Jardim do Éden. E aí algumas consequências que a queda trouxe, né? E aí é muito interessante, porque isso abre, inclusive, umas reflexões a respeito da alma, né? Falei do traducionismo, como que o pecado chega até nós, né? Isso pode parecer desconexo, mas não, como que o pecado de Adão chega até nós? Né? É uma reflexão que a alma vai responder nesse trecho. Mas daí também a gente entra, para cada resposta surge uma nova pergunta, né? Esse que é o desafio. Então, é, quando a gente para e pensa assim, ok, então através da alma humana que o pecado vai chegar até aqui, aí a gente para e pensar, tá aí, o que é a alma então? Né? E é uma reflexão bastante interessante, porque a alma ela também vai é, abrir vários conceitos. Ou quando a gente fala de alma, nesse caso, nós estamos falando da parte espiritual ou da parte não material do ser humano que temos. Agora, como ela se divide, depende. Tradicionalmente, os protestantes entendem que há duas possibilidades. Uns entendem que a gente tem uma parte física e uma parte espiritual, que é o que nós chamamos de dicotomistas, né? O ser humano se divide em duas partes, e há outros que entendem que o ser humano se divide em três partes, que é o tricotomista, né? Então, corpo, alma, que seria, né, a vida em si, e teria também o espírito, que aí seria a parte que nos conectaria com Deus. Né? Tem um monte de versículo que mostram que alma e espírito são a mesma coisa, tem um monte de versículo que mostra que alma e espírito são coisas diferentes. Tem um monte de versículo que diz que alma e espírito sendo a mesma coisa é um pensamento complicado por uma série de consequências, e tem um monte de versículo que mostra que alma e espírito sendo a mesma coisa também é um pensamento complicado por uma série de consequências. Então, qual é a resposta certa? Não sei. A igreja, nos seus 2000 anos, não conseguiu se definir, eu também não consigo. Né? Tem as duas possibilidades têm falhas, e as duas possibilidades têm seus fundamentos. As duas possibilidades têm seus fundamentos e têm suas falhas também. E aí muita gente fala assim, tá, mas e no Antigo Testamento? Ou o que os judeus pensam sobre isso? Para o judeu, a alma tem 5 níveis. É uma coisa bem diferente, sim. A alma tem 5 níveis. E aí, esses diferentes níveis, então, levariam a gente a conectar-se com Deus em diferentes inclinações também, né? Então, a gente não tem uma resposta definitiva de como o ser humano é. Fato é, isso em toda a inclinação religiosa, fato é que o ser humano não é apenas físico, né? É, tanto é natural que a primeira pergunta que o pessoal faz quando se depara com um ateu é: tá, e quando você morre, vai para onde? Vai o quê? Né? Se é tão natural, a pessoa nem para pensar que vai o quê? Né? Todo mundo para e pensa, vai para onde? Né? E o pensamento ateu é um pensamento de exceção, né? Não é um pensamento dominante na sociedade, pelo contrário, é um pensamento de exceção. Por quê? Porque a gente sabe que naturalmente o ser humano tem essa consciência da sua parte imaterial. Mas essa separação do ser humano com o Jardim do Éden, através, né, que a gente chama de queda, através do pecado, ela traz algumas consequências. Das consequências que ela traz, uma delas nós já citamos na semana passada, já conversamos sobre, que era a oferta de Caim e de Abel.
Lembra que a gente até discutiu que era de sangue, que era, né? Não tem muito fundamento. Só a ideia mais dominante é que Caim ofereceu uma oferta, que era lá de cereais, e Abel ofereceu uma oferta excelente, né? Ele separou com todo cuidado, buscou o animal mais jeitosinho, né? Adequado para isso, tal, e então faz essa oferta ao Senhor, oferta essa que agradou a Deus e ele então recebe. O texto também não diz muito como a recebe. Caim então tem o seu rosto transformado, né? Tem o seu rosto transformado, e aí o texto é bem aberto nisso, né? Tem várias coisas que não diz, mas também não diz, por exemplo, a idade deles, né? Mas ele tem o seu rosto transformado e mata o seu irmão, né? E esconde o corpo. Então, é o que ele fala, quer ver? Versículo 4 vai dizer, né? Abel trouxe partes gordas do seu rebanho. Aí o 5. Deus aceitou de Caim, mas não a de Abel. Quer dizer, Deus aceitou de Abel, e aí o versículo 5, mas não aceitou a de Caim. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transformou, né? Então, versículo 5, o rosto de Caim se transformou. E aí, Deus ainda vem conversar com Caim antes dele matar o irmão, né? Por que você está furioso? Por que se transformou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então, provavelmente, inclusive, o lugar em que essas ofertas foram feitas são lugares bastante diferentes, né? Porque Deus fala, ou Deus falou ali ao coração de Caim. Fato é que essa conversa que Deus tem com Caim, tudo indica que não aconteceu de modo audível, né, para todo mundo, porque Abel não ouve. E aí Caim então chama seu irmão, e quando estava lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Como? Provavelmente com uma pedra, mas a gente também não tem isso, né? Se pegou uma ferramenta, se. Não tem. Então o Senhor perguntou a Caim onde está. E esconde o corpo, né? E onde está o seu irmão? Eu não sei, não sou responsável pelo meu irmão. Essa resposta de não sou responsável pelo meu irmão, de fugir da própria responsabilidade, é uma resposta muito semelhante com a resposta de Adão. Veja que os dois, quando pecam, se escondem, ou melhor, os dois, quando pecam, tentam esconder o seu pecado, né? Adão e Eva tentam se esconder e esconder o seu próprio corpo, porque estavam nus, sentiram vergonha. E Caim esconde o corpo do irmão, como se fosse, né? Então veja que eles aqui não têm, inclusive, a noção de onipresença de Deus. Esse conceito da onipresença não está presente no coração dele. Não estou dizendo que Deus, nesse momento, não era onipresente, mas eles não tinham consciência de que Deus era onipresente. Se tivesse, não tinha como esconder de Deus, ou não teria como tentar esconder de Deus, né? Talvez dariam outra desculpa, provavelmente dariam outra desculpa, tentariam ludibriar Deus por outro caminho, mas esconder de Deus o seu pecado não iam, saberiam que não teria como, né? E aí então esse conceito da onipresença de Deus vai surgindo posteriormente. E Deus não se mostra aqui onipresente, inclusive, né? Porque ele pergunta e aí ele ainda dá indicação. Não é eu vi, eu sei o que aconteceu contigo. Olha o que Deus vai falar. Diz o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então ele fala assim, a terra está me contando o que o seu irmão, o que você fez para o seu irmão, né? Deus aqui não se mostra onipresente. Curioso isso, né? Poderia, mas não faz. E também não, lógico, eu não estou dizendo que Deus não era onipresente, mas por que isso? Porque Deus está se mostrando.
Ele está mostrando a sua capacidade, mostrando quem ele é, né, se revelando ao homem. E aí essa revelação, nós chamamos de revelação progressiva justamente por isso. Porque aos pouquinhos, Deus vai mostrando quem ele é, o que ele faz e por que ele faz da maneira que ele faz. Né? Então, é Deus se apresentando. A gente precisa entender que no começo, Deus é um Deus pequeno. E ele vai, né? Porque ele não é pai de uma grande nação, ele é pai de um casal. E agora um casal e de um filho, né? Porque eram 2 filhos, agora reduziram a um filho só. Então ele é Deus aqui de 3 pessoas. Ok, 3 pessoas nesse instante poderia representar 100% da humanidade, mas ele é um Deus de 3 pessoas só. Né? Então ele está aos poucos se mostrando. Ninguém sabia, ninguém tinha contado já quem Deus era. Né? Então ele está se mostrando aos poucos. Né? Ele vai sentar depois com calma e contar, olha, então, você está vendo o universo? Quantas estrelas tem? Então, eu fiz todas elas num dia só. E daí no outro dia eu fiz assim. Então, essa criação, que talvez tenha levado milhões de anos, ela na verdade é uma revelação progressiva de Deus e de um ponto de vista inclusive muito pedagógico, né? Talvez Deus não tenha levado 7 dias. Aliás, não tem nem como Deus ter levado 7 dias para criar o universo. Quer ver por quê? Já parou para pensar nisso? Volta lá em Gênesis 1. Vamos na ordem da criação. No princípio, Deus criou o céu e terra. Ok. A terra era sem forma vazia e tal. Aí Deus disse, haja luz e houve luz. E assim foi o primeiro dia. Ok. Que luz é essa se o sol só foi criado no terceiro? No terceiro? Não, no segundo. Não, no terceiro, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a criação de luz e terra. Não, quando ele vai colocar o firmamento. Então, Firmamento, é segundo dia. Ao firmamento Deus chamou de céu e passou tarde e noite e foi o segundo dia. Se o dia é medido, o firmamento é o céu, né? Se o nosso dia é medido pela presença do sol e o sol é criado no segundo dia, como que termina o primeiro? O que marcou a luz do primeiro dia? Aí a gente fala assim, não, a luz do primeiro dia era a luz de Deus. Ah, tá, então para marcar a primeira noite, então a luz de Deus se apagou? A luz de Deus se apaga? Entende que é uma criação, um relato de criação pedagógico? Né? Talvez tudo isso tenha acontecido em milhares de anos, talvez tudo isso tenha acontecido em um segundo só. Né? Mas não é. Os 7 dias não teria como ser literal. Né? Ou, ainda que talvez alguém diga assim, não, mas eu creio que foi literal, foi realmente assim. Ok, então tá bom, foi realmente assim. Mas o processo pelo qual Deus revela não é literal. Por quê? Porque tem esse problema. Se é literal, o dia também tem que ser literal. E o dia é medido pela luz do sol. E a luz do sol se põe. E no primeiro dia não tinha sol. Então não dá para ser um dia literal. Então, alguma coisa que a gente tem que distorcer o conceito. Ou a gente distorce o conceito do que é o dia, ou a gente, né, do conceito do que é o dia, ou da ordem da criação. Mas isso não quer dizer que Deus estava mentindo. Veja, ele está num processo de revelação. Então, esse natural processo de revelação, ele precisava relatar para o homem como como se daria
essa criação de tudo, porque naturalmente a gente tem a curiosidade de saber. A gente, né, criança pergunta por que o céu é azul, e aí a gente dá aquela resposta bem clara, que é: o céu é azul porque Deus é menino, se fosse menina o céu era rosa. Você nunca deu essa resposta, Eric? Essa, Não, essa resposta é perfeita. Por que o céu é azul? Porque Deus é menino, né? Mas Deus, então, dentro do conhecimento humano que existiria até então, Deus dá uma resposta compreensível para o ser humano. Como Deus criou tudo, Deus criou porque ele disse que ia existir e a sua voz cria tudo, e o processo de criação é esse. Então, até hoje nós acreditamos que realmente pode ter sido pela voz, mas o processo de criação não, pelo que nós sabemos hoje, tem certas incongruências, o que não tira a ação de Deus, né? É só porque hoje nós conseguimos ter um entendimento maior. Talvez se Deus aparecesse hoje para nos contar como foi a criação, ele diria: olha, então, no começo há uma explosão cósmica, e essa explosão cósmica produziu uma luz, e aí, né? E assim ele vai narrando. Ou eu criei tudo com aspecto de velho, mas é tudo ainda muito novo, tal. Não sei, não sei. Deus sabe como ele criou todas as coisas, né? E aí, então, ah, esse Deus que vai se revelando, voltando lá a Caim e Abel, esse Deus que vai se revelando, ele também não havia revelado ainda a sua onipresença. E essa onipresença, então, Deus ainda não a evoca para dizer: ei, eu sei o que está acontecendo, eu sei como é, eu sei como foi, e eu sei o que você fez pro seu irmão. Não fala isso, né? Fala assim: não, até a terra está avisando de que você fez mal ao seu irmão. E é justamente porque a terra está avisando que eu sei que você fez o mal, né? Que eu sei que você matou. E aí Deus já havia trazido para Adão um peso que reforça no caso de Caim. O peso para Adão é que ele comeria do suor da sua fronte, né, o suor do seu trabalho, e para Caim ele reforça. Ele fala aqui, ó, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Aí o versículo 11. Agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Né? Então, ele que era agricultor, que é da onde ele tira inclusive a sua primeira oferta, ele passa então por uma adversidade. Agora, sua produção agrícola não vai ser mais tão significativa como era antes. E aí e aí ele então fala: não, peraí, essa punição é muito grave, porque o que eu sei fazer é isso, e é disso que eu como, né? Eu retiro a minha comida disso, e eu não terei como fazer isso. E aqui tem mais uma falha, quer ver? Ó? E o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje você me expulsa dessa terra, eu terei que me esconder da sua face. Serei fugitivo e qualquer que me encontrar me matará. Aí eu te pergunto: qualquer quem, se a história só conta Adão, Eva e Caim? acho que esse qualquer seria o pai, o Adão ou Eva, porque ele bom, não relata, mas ele falou qualquer que comigo se encontrar, né? Aqui é a minha Bíblia que é diferente da sua, né? Daí ela fala aqui, né? Quem comigo se encontrar me Ok? matará. Um dos Tá. dois, né? Até pode ser Adão e Eva. Tem que ser um dos dois, né? Ou não. Porque nesse meio pode ser que já existissem mais pessoas. Né? Adão e Eva já poderiam ter tido outros filhos, inclusive, nesse tempo. E mais, a punição de Deus é para Caim. Por que o outro mataria? E vai amaldiçoar, né?
Vai amaldiçoar Caim. A terra não vai produzir mais pela sua mão. Tá. E daí? Não produz mais pela mão do Eric, mas produz pela mão do Alan. Ou não produz mais pela mão do Alan, mas produz pela mão do Eric. Né? É curioso isso, né? Porque não é. Veja, quando nós estamos falando lá de Eva, a punição, né, o peso é grande, porque será sobre a sua descendência. Então, a sua descendência, né, a cobra morderá o calcanhar da sua descendência, a sua descendência pisará na cabeça da cobra. Né? Então, é uma consequência para todos. Mas aqui não, né? É curioso isso, né? Então, por que que ele... Eu não tenho essa resposta, tá? Eu tô aqui para fazer pergunta. Não, mas é que não tem mesmo resposta, né? A tradição judaica, o Talmud... Você já assistiu aquele filme Noé? Assisti. Então, você já viu aqueles monstros de pedra, tal? Então, você sabe que aquilo não tem na Bíblia, né? Lógico. Mas você sabia que aquilo é uma tradição judaica? É muito curioso isso, né? São os anjos caídos que teriam caído na Terra, então, e assumem uma fusão ali entre terra e um corpo de luz, tanto que depois que eles ajudam Noé, eles se libertam e voltam a ser corpos de luz, né? Mas eles seriam habitantes da Terra, seriam, né, pessoas que habitariam aqui a Terra, ou seres, né, que habitariam aqui a Terra também. E aí é muito curioso porque tem uma série de assuntos que vão fechar quando nós pensamos nisso. Os gigantes mesmo, né, que depois vai ter lá filho dos deuses e filho dos homens, tal, né, e daí as mulheres vão ter filhos com gigantes. Então, essas questões são abertas, mas vão fechar depois quando nós olhamos para essas lacunas pensando nessa mitologia judaica, né? Uma mitologia judaica. Tem mitologia em tudo, né? Tem mitologia cristã? Não seria isso? Não. Eu digo só do ponto de vista do cristianismo, só do Novo Testamento. Só tem. Tem um monte. Ixi, como tem? Tem um monte de mitologia cristã, né? Por exemplo, tem a mitologia de que Jesus, quando subiu, ele tocou a pedra assim para dar um impulsinho para subir e no lugar ficou a marca do pé dele, né? Tem mitologia de tudo quanto é lado, né? Então tem umas invenções ou umas lacunas que são preenchidas com algumas coisas assim. Aqui é de Caim, o castigo que era sobre ele, parece que não é só sobre ele, mas sobre toda a humanidade, né? Justamente por isso, então, isso justificaria, então, que outras pessoas quisessem matá-lo quando o encontrassem. E aí ele então clama pela misericórdia de Deus. E aqui Deus então mostra a sua misericórdia, né? Dizendo, então tá bom. Então Deus coloca sobre ele uma marca e Deus colocou, versículo 15, ó. O Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Mas aí veja, quando ele bota uma marca, a pergunta é: que marca é essa? Definitivamente é uma marca visível, né? Porque a ideia era que ao caminhar, ao estar passando por esse homem, se veria essa marca. E qual é essa marca? Então, aqui a gente, olhando para a história da igreja, a gente vai descobrir que tem
leque de marcas que é, cada lugar vai ter uma marca diferente. Por exemplo, na África subsaariana, porque e aí a gente precisa lembrar das três religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles têm essa história aqui ainda em comum, né? O Islã vai se separar lá com Ismael, né? Deus de Abraão, de Isaac e de Ismael, né? Não é Jacó. Então, a partir dali, a história do islamismo vai caminhar em paralelo com a do judaísmo, mas com uma determinada separação. Mas aqui nós ainda estamos falando de uma história comum. Então, a África muçulmana ainda entende que essa é a origem da humanidade, tal, né? O muçulmano ainda entende. E aí quando a gente olha para a África, na África eles entendem que a marca de Caim é o albinismo. Ser albino é uma marca, seria a marca de Caim. Por isso, as pessoas que são albinas, e aí aqui a gente tem o sincretismo religioso, as pessoas que são albinas na África, em algumas regiões, né, não, isso não é padrão na África toda, mas em algumas regiões da África as pessoas são mortas. E muitos são usados, por exemplo, mata a pessoa, pega um dedinho dela e usa como um pingente, porque aí como um pingente de proteção. Fazem amuletos de ossos de albinos, né? Matam o albino para fazer feitiços, para fazer amuletos, buscando o quê? A proteção, porque fala ali, né? Você vai ter a marca, então ninguém vai ter que te encontrar, vai te matar, porque a consequência será muito grave. É curioso isso, né? Aí a gente olha para uma fase da igreja chamada puritanismo, e eles, durante muito tempo, erroneamente também, acreditaram que era exatamente o contrário. A marca de Caim era ter a pele negra. Por isso, tem algumas linhas mais radicais do cristianismo que a gente considera até quase como uma seita, ou algumas sim a gente considera como seita, que não tinha espaço para o negro. Né? Não tinha pastor negro. Algumas igrejas não podia nem ser membro, não podia tomar a ceia. Outras igrejas, o negro ele até poderia ser membro, mas ele jamais seria um pastor, ele jamais seria um missionário. Né? Então tinha uma série de restrições. Terrível isso, né? Fato. Foi, durante algum tempo, teve gente que pensou isso. Mas veja que é sempre o diferente. Né? Já houve lugares e tempos em que a marca de Caim era considerada a pessoa que era ruiva. Então os ruivos sofriam essa perseguição. Mas aí é sempre assim, é sempre a minoria que teria a marca de Caim. Né? Pessoas com deficiência física, porque veja, os três exemplos que eu dei são exemplos de cor de pele. Mas ele só fala aqui que terá uma marca. Mas não fala que marca é. Né? Então, teve lugares que eram pessoas com deficiência, pessoas com determinado, determinado fenótipo de rosto teriam a marca de Caim. Fato é que a gente não consegue dizer qual é a marca de Caim, nem se essa marca permanece até hoje. Né? Mas a gente não consegue dizer qual é a marca de Caim que facilmente seria identificada. E aí, Caim então teria essa marca justamente para ter a sua vida poupada. E aí o que ele faz? Caim vai daí tocar a vida. E chegamos diante de mais uma lacuna. E aí então Caim vai tocar a vida, vai para a região de Nod e chega lá e ele tem uma esposa, né? Tem uma mulher. Que é quem? Então, pois é. Aqui a gente abre de novo. Se era só Adão e Eva, ele se casou com
as suas irmãs, né? Porque Adão e Eva devem ter aproveitado e tido um caminhão de filhos, né? Ele se casa. A novela da Record adotou essa linha, né? Irmãs e eles se casam entre irmãos. Ah, mas não era errado? Não, se você não tem mais ninguém, né? Eles tinham duas opções, ou casavam com o próprio irmão, ou aí tem muita gente que fala assim, ah, mas e essas doenças que a consanguinidade vai trazer? Bom, aqui volta uma questão da hereditariedade do pecado. Como ainda não havia uma, uma reprodução muito grande do ser humano, essas enfermidades de consanguinidade ainda não existiam, né? Na informação genética do ser humano. Então elas não necessariamente aconteceriam. Curioso isso, né? Então, eu estava vendo aqui também, né? Um ponto assim, eu acho que pode ser. É diferente também, no caso, por exemplo, que nem você está falando sobre da geração de Adão e Eva, né? Não ter só Caim e Abel, porque retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, né? Alguém botou o nome de Nod, né? Então, pois é. Pois é. Que também pode ser, mas é que aí também pode ser que ou alguém já tinha dado esse nome, ou simplesmente ele vai para uma região e aí depois fala assim, essa região hoje, né, porque o texto é escrito depois, né, essa região hoje é conhecida como região de Nod. Pode ser também, mas pode ser que já havia ali alguém, né? Porque pode ver que ele vai e o texto não tem marcas temporais, mas pelo texto ele vai e já encontra uma mulher ali, né? Com quem ele tem relações, tem um filho que vai se chamar Enoque, né? Então, realmente, por que essa região se chama Nod? Quem te deu o nome, né? É o nome de uma pessoa? Normalmente as regiões vão receber o nome de uma pessoa. Ali é o nome de uma pessoa, né? Então, não tem mesmo. A gente não tem essas lacunas, a gente não tem essa resposta, né? E aí, então, ele vai ter um filho Enoque, e aí o texto já começa, então, a trazer toda a descendência de Enoque, né? E mostrar a série de filhos que eles vão ter. Mas antes de entrar nessa parte, eu queria pular lá para o 25. Versículo 25, né? Então, continua em Gênesis 4, mas versículo 25. Porque aqui é uma história que vai correr em paralelo. Então, veja. Caim mata Abel, vai para Nod e tem Enoque. Ok? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem... Aqui, as histórias estão correndo em paralelo. Ao mesmo tempo, a gente tem Adão e Eva, que ainda existiam, ainda estavam vivos e tal. E tem um outro filho, né? Que é Sete. Então Adão teve relações com sua mulher e ela deu luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Mas veja, isso é muito curioso, né? E aí é nessa época que começa a se invocar o nome do Senhor. Mas veja que é muito curioso, porque essa restauração é muito estranha, né? Deus deu um filho porque ele havia perdido outro filho. Quem é pai sabe que você pode ter 10 filhos. Se você perder um, não adianta você ter o 13º. Você sempre vai ter... Você vai ter 11, você nunca vai ter 10, né? Eu não sei aí na sua família, Eric, mas antigamente era muito comum as famílias terem muitos filhos. E aí a gente via muito a avó dizendo assim: vó, quantos filhos a senhora teve? Eu tive 9 e se criaram 6. Eu tive 8 e se criaram 4. Não era assim? Né? Porque acontecia, a gente tinha uma mortalidade alta, a vida era outra, né? Então acontecia de morrer, acontecia de perder e tal. Então
Coisas que infelizmente aconteciam, né? Mas veja que ela dizia assim, que você perguntava, quantos filhos a senhora teve? Eu tive 9 e se criaram 6. Ela nunca dizia assim, eu tive 6 filhos. Quer dizer, ela lembrava cada um dos filhos perdidos. O meu avô, você sabe que a caixinha de Preciosas Promessas, eu acho que nem tá aqui a minha. Sabe o que é? Aquelas caixinhas que tem os versículozinhos assim que a gente vai tirando? Né? Que ela é tradicional. O meu avô tinha uma caixinha dessa de madeira. Então, era uma caixinha assim, tinha uns papeizinhos e tal. Ele gostava de anotar, por exemplo, se você visitava a casa dele pela primeira vez, todo dia tinha caixinha, ele tirava ali na hora do almoço, ele tirava um versículozinho dali e tal, e ele anotava no verso quando foi que ele leu aquele texto, né? E aí era muito curioso, porque era sempre a mesma caixinha, então com o tempo ele já lia o versículo e lia a anotação também, ó. Esse versículo a primeira vez que eu li foi quando fulano veio aqui me visitar, tal. Mas e na caixinha, era uma caixinha de madeira, na caixinha ele tinha escrito o nome de todos os filhos. E tinha o Paulo. Paulo era um tio meu que faleceu. E ninguém falava da história do Paulo, né? Vários tios meus faleceram, tal, mas ninguém falava da história do tio Paulo. E aí, uma vez eu lembro que eu perguntei para minha mãe, né? A gente tava lá no avô, tal, e aí eu perguntei, mas Paulo Abil era o nome dele. E eu perguntei, e o Paulo, que vocês nunca contam a história, como ele era, né? Então, minha mãe teve uma irmã que faleceu com leucemia, que era a Adriana, que a gente sabia a história. Eu sabia a história basicamente de todos os meus tios, mesmo os que tinham falecido, mas do Paulo não. Aí eu perguntei, e do Paulo, por que vocês nunca contaram a história? Aí ela falou assim, não tem história. O Paulo nunca nasceu. Minha avó teve um aborto espontâneo, acontece, né? Teve um aborto espontâneo, já era um bebê, assim, muito provavelmente maiorzinho, tudo, e aí foi dado o nome. E acabou ali a história, né? Não chegou a nascer mesmo, mas veja, tava lá o nome na caixinha, né? Então, era um filho que se perdeu, mas era um filho, teve nome, tudo. Então, como é possível criar um filho, né? Deus dar um filho porque ele tinha perdido o outro? Adão e Eva não tiveram um filho né, porque tinham perdido o outro. Não, eles tiveram 3, né, pelo menos aqui claramente relatados até esse ponto da história. Eles tiveram Caim, Abel e Sete, né? Mas veja, aqui a gente tem que entender o papel do filho. Então, quando ele fala ali que nasceu porque havia perdido o Abel, e aí o meu diz assim, né? Um filho no lugar de Abel aqui não que vai substituir, mas que vai cumprir o papel de manter a descendência tal. Aonde a gente vê isso também? A gente vai ver isso também lá em Jó. Lembra que Jó perde os seus filhos? Né? Jó era um homem justo, era um homem bom, todas as noites ele oferecia sacrifícios em holocausto em nome dos seus filhos, para caso algum filho tivesse pecado, né? Ele pedia perdão a Deus todos os dias em nome dos seus filhos. Seus filhos, pelo que o texto diz, eram pessoas muito boas. Diz o texto, inclusive, que toda noite tinha jantar. Então, um dia tinha jantar na casa do no outro dia o jantar era na casa do outro. Daí no outro dia jantar na casa do terceiro, né? Então eram filhos muito muito honrados, muito muito respeitosos com o pai, muito tementes a Deus, tal, e mesmo assim Deus mata. E aí é muito curioso, né? Porque daí vai acontecendo os desastres na vida de Jó e os filhos vão morrendo também. Junto com toda a sua riqueza, os filhos vão morrendo. E aí é muito curioso que quando vai ter o processo de restauração da vida de Jó, Deus dá novos filhos a ele. E aí, de novo, né? Nessa pegada de filhos no lugar.
Então, aqui, quando ele fala assim de filhos num lugar, é justamente essa. A riqueza de ter um filho para um judeu, o papel de ter um filho para o judeu não é nem tanto a personalidade do filho. Claro que isso é importante, isso é legal, e a gente vê a personalidade do filho sendo relatada. Mas é o valor que o filho tem, que é a manutenção do nome, né? A manutenção da existência daquele indivíduo. Então, a existência da sua descendência perpetua a existência própria do indivíduo. Curioso isso, né? Então, o papel do filho é justamente esse. E aí, quando a gente olha, agora eu vou fugir de Gênesis. Quando a gente olha, por exemplo, para Maria, muita gente fala assim: ah, mas Maria teve ou não teve outros filhos? Os católicos são veementes em dizer que não, que o único filho de Maria foi Jesus. E aí você olha para esse conceito que surge na igreja, especialmente na Idade Média, e você fala: ok, eu entendo a pureza de Maria, a conservação de Maria como uma mulher pura, eu entendo que isso tem o seu valor na igreja medieval. Mas se nós formos olhar para Maria como ela não tendo um filho de José, ela não foi uma boa esposa. Porque a alegria da mulher judia é dar um filho para o seu esposo. Tanto que quando a gente olha uma série de mulheres estéreis na Bíblia, todas elas têm essa, né, nenhuma mulher estéril na Bíblia é estéril e fica feliz com isso. Né? Todas que são estéreis vão ser depois mães de grandes homens, né? Mas são mulheres que essa esterilidade delas, o fato delas não darem filhos para os seus maridos, é algo que machuca a alma delas, né? Aprofunda a dor delas. Então, a presença do filho é algo a existência de um filho é algo muito forte dentro da cultura judaica. É por isso que Deus promove essa restauração de filhos, né? E aí a gente então vai ter o registro da descendência de Adão no versículo 5. E aí, essa descendência de Adão, ela vai responder também aquele trechinho que a gente pulou, que era os descendentes de Caim. Né? E aí é muito curioso, porque a gente vai ver os descendentes de Caim e não fala que eles mantiveram a marca. A marca era só com relação a Caim. Né? E aí vem um furo. Quer dizer, se os descendentes de Caim não carregam com eles a marca, por que tem gente que procura até hoje a marca? Né? Essa marca, né? Talvez a marca ainda exista, mas não dá para dizer que essa é a marca de Caim, porque ela se desfaz. Somente a Caim, né? Né? Porque poderia muito bem ter ali. Então ele vai falar de, né, Enoque nasceu Irade, aqui os nomes são ótimos, né? Meujael, Metusael, Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada, a outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aqui é quando surge a música, inclusive. Né? O primeiro relato da existência de música está aqui. Zilá deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Namá. E veja, não, podia ter aqui. E todos carregaram a marca de Caim. E se dissesse aqui todos carregaram a marca de Caim, ok. A gente já tinha como padrão que seus descendentes carregariam a marca. Né? E aí, mas não tem. Não tem. Aí o capítulo 5 é um capítulo de genealogia. Que eu não vou pular. Mas ele vai mostrar
que Adão e Eva tiveram vários filhos e esses filhos vão se multiplicando. E essa multiplicação é muito curiosa, porque a gente também não tem com quem eles se... Da onde saem essas pessoas? Mas mais curioso, né? E aí a gente volta naquela consanguinidade, ou da onde vêm essas pessoas? Eu realmente não sei dizer. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é o tempo de vida dessas pessoas. 130 anos, 800 anos, 930 anos. E aqui essas não é durabilidade, mas essa longevidade, esse é o termo. Essa longevidade do ser humano também é algo curioso, porque veja, Adão vai viver 930 anos. Porque fala versículo 5:4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. Gerou outros filhos e filhas, então a gente tem mais filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos e morreu. Okay? Ou seja, 930 anos. É muito tempo, né? Haja filho. Pois é. Mas e por que isso? A teologia já se incumbiu de trazer uma resposta. Por que viveria tanto? Porque o ser humano realmente aqui já teria a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa não teria ainda corroído plenamente o ser humano, né? Quer dizer, ainda seria um ser humano muito mais puro do que impuro. Já seria impuro o suficiente para ser separado de Deus, não há dúvida disso, mas ele ainda seria muito mais puro. Tanto ou teria aqui uma conexão muito mais próxima da eternidade. Tanto que é só depois que os netos de Caim começam a nascer, que nós estamos ali, tá ali no 4:26, é que começa a ser evocado o nome do Senhor. Porque esse evocar, ou invocar o nome de Deus, né? Ou então, não sei, a tua fala proclamar? No 26? Isso, 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar. Invocar, ok. Né? Mas vai ter versículo que vai ter versão que vai dizer vai proclamar o nome do Senhor, né? Proclamar, invocar ou evocar, né? São verbos que vão aparecer conforme a tradução. Mas veja, até então parece que Deus é alguém muito mais relacional, né? Então não havia praticamente aqui como uma oração como nós conhecemos hoje, né? De evocar o nome de Deus, de buscar ouvir a Deus. Deus, toda vez que Deus aparece até então, é muito como uma terceira pessoa, como uma pessoa mesmo. E aqui, de novo, volto naquela ideia a gente não pode esquecer isso da revelação progressiva, né? Que Deus mudou, é que ele vai se revelando de forma diferente. Até aqui, Deus aparece como uma pessoa que de vez em quando vem bater um papo. Vem muito sábio, vem já sabendo o que está acontecendo, mas vem e simplesmente fala, né? E aí? Como está? Tudo bem? Como vocês estão? O que está acontecendo? Né? E aí, quando vai falar, já sabe o que está acontecendo tal, e assim estabelece a conversa. Então, até aqui, Deus estava muito mais conectado com o ser humano, interagindo quase no dia a dia, ali na vida diária deles. E aí, a partir de então, começa... a separação, ela é uma ruptura grande, né? Mas ela é uma separação que vai se dando progressivamente. Porque Deus sai de um igual e vai assumindo o seu papel de soberania.
Isso que é muito curioso. É como se fosse literalmente assim, Deus está aqui, e aí ele vai assumindo seu papel de soberania, mas ao mesmo tempo ele vai se distanciando do homem nessa, nessa caminhada. E aí, naturalmente, os seres humanos vão vivendo um pouquinho menos, um pouquinho menos. A gente vai ter ainda desse tempo Matusalém, Matusalém descendente de Caim. A gente vai ter Matusalém, que é o campeão dessa jornada, né? É o homem que mais viveu. Esses dias eu vi uma postagem qualquer num grupo que dizia assim: nunca vi um Mateus velho. Eu falei, oxa, como não? E a Bíblia não fala lá do Mateus além? Né? Mas veja que é muito curioso isso. Porque, ó, capítulo 5. Então, aos 130 anos, Adão vai gerar um filho, e aí Adão vive 800 anos, gera outros filhos, e Adão morre com 930. Versículo 5, né? Aí vai falar de Sete, versículo 6. Com 105 anos, Sete gerou Enos, que aí era aquela. Por isso que eu pulei aquela hora, porque vai aparecer aqui de novo. E depois Sete viveu 807 anos, um pouquinho menos que seu pai Adão. Gerou também outros filhos e filhas. E aqui é que a humanidade multiplica, porque a gente não tem nem a quantidade. E aí viveu ao todo 912 anos e morreu. Aí vai ter Enos, que gera Cainã, que depois viveu 815, gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 905 e morreu. E aí é muito curioso porque essas contas, né? E aí, de novo, 905 e morreu. Depois a gente vai ter Cainã, que viveu ao todo 910. Depois nós vamos ter Malaleel, que viveu 895. Depois nós vamos ter Jared, que gerou Enoque. E Jared vai viver 962 anos. Depois a gente vai ter Enoque. Enoque gera Matusalém. Enoque ainda anda com Deus 300 anos e viveu ao todo 365 anos. E aí vai falar que Enoque andou com Deus. Isso é legal, né? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então o mais velho de todos é Enoque, porque é o que não morreu. Eu tenho. Veja que todos os outros, nenhum deles vai falar sobre essa caminhada na presença de Deus, tal. E aí tem uma ilustração bem legal que eu vi num desenho judaico falando sobre Enoque. Diz que Enoque todo fim de dia ia caminhando com Deus. Então, todo fim da tarde, Enoque e Deus faziam uma caminhadinha. Quando chegava uma determinada hora, Enoque virava para Deus e dizia: ó, preciso voltar para casa antes que escureça, tá? Então amanhã a gente conversa de novo. Aí Enoque virava as costas e voltava. Aí no outro dia, andava de novo, aí chegava naquele ponto, Enoque, ó, até aqui eu preciso voltar para casa, tal, amanhã a gente volta a conversar. E aí Enoque voltava para casa. Um dia tava Deus e Enoque conversando, e aí eles se agarraram na conversa, né? Se perderam ali, a conversa tava boa, o bate-papo tava bom e tal, e eles continuaram. De repente Enoque falou assim: epa, peraí, eu já tô longe demais de casa. Aí Deus falou assim: não, mas peraí, Enoque, agora nós estamos mais perto da minha, vamos pra lá. E aí Enoque foi. E Enoque, então, é o primeiro a ser arrebatado. E esse arrebatamento de Enoque a gente vai ver repercussão depois, né? Vai ser relembrado várias vezes isso depois na Bíblia. Então Enoque é o único aqui, até agora, o único que não morre. E aí a gente também tem essa curiosidade. Como que alguém que naturalmente era pecador, porque já carregava em si na sua natureza pecaminosa, como que Enoque consegue ser arrebatado, como que ele consegue estar na presença de Deus, né? Então já há uma misericórdia aqui e, portanto, já há uma salvação aqui na história de Enoque. Como que isso se dá? Isso se dá por meio de Cristo Jesus.
Como se ainda não havia nem nascido, não tinha nome, não tinha nada? Por quê? Porque a salvação no Antigo Testamento está na esperança. Virá o Messias, virá o Salvador. Então Enoque tinha no seu coração, não sabia data, não sabia lugar, não sabia onde, mas Enoque com certeza tinha firme convicção, né? A fé é a firme convicção, tinha firme certeza de que Deus enviaria um Messias, que Deus enviaria o Salvador, né? E aí, então Enoque desaparece. E aí fica Matusalém. E aí Matusalém gera Lameque, e Matusalém viveu 782 anos. Com 782, ele ainda gerou novos filhos e filhas, e viveu 969 anos quando ele morre. No filme do Noé, porque nós já estamos chegando em Noé, no filme de Noé, Matusalém morre no dilúvio, né? O que é possível ser se a gente for contar as idades. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu a ele o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois de Noé nasceu Lameque, viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, e então Noé viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé já tinha gerado Sem, Cã e Jafé, que são os seus 3 filhos que vão depois ter um papel significativo na arca. Mas veja, a história da humanidade, o calendário judaico, ele é calculado com base nesses nascimentos. Então eles vão calculando as idades, né? E aí eles vão, então, a partir do cálculo dessas idades, vai contar olhando para trás, né? Então o cálculo é feito olhando para trás, vai contar a idade do mundo, que hoje é 5.700 e alguma coisa, vai contar a idade do mundo a partir dessas idades. Aí você vai falar assim, tá, mas se eu pegar o 930 mais 912 mais 905, não é assim. É porque, veja, vai ter Adão com 130 anos gera 7. Então, por mais que Adão tenha vivido 900 anos, há um tempo de paralelo, né, entre Adão e Sete. Então, se Sete viveu 600 e Adão Adão teve 7 com 200, vai contar só, entendeu? Então, esse cálculo matemático é todo feito, né? Já tem, os judeus já têm todo esse cálculo, e eles fazem todo esse cálculo para chegar, contando para trás sempre, né? Para chegar até a idade da criação do mundo, que aí seria o primeiro dia do calendário judaico. Curioso isso, né? Pois é. Aí eu paro por aqui. Sempre a soma seria viveu 200 anos e gerou X. Aí soma esses 200 mais esse X e gerou Z. Exatamente. Né? E assim, dá trabalho, mas não é difícil fazer. Né? Então eles vão pegando todos os personagens bíblicos e a gente não tem nenhuma lacuna. Né? Então sempre vai ter alguém que estava vivo ali. Então você vai pegando a idade da pessoa e vai comparando. Ele tinha tantos anos quando nasceu. Tinha tantos anos quando nasceu? Tá, então eu sei que entre quando ele nasceu e quando o próximo nasceu, tem esse espaço de tempo. E aí existem os mais céticos que vão dizer assim, não, essas idades não fecham. E essas idades não fecham, mas elas são dilatadas, né, para poder fechar a conta. Né, no sentido assim, a Terra é muito antiga, então para poder fazer essa contabilidade, eles dizem que viveu 900 anos, quando na verdade não viveu. Aí tem físico que fala assim, não, é porque a Terra ainda os dias, a velocidade era diferente, então o que era um dia, o que era uma noite, contava diferente. Tá, mas eu já vi um dizendo assim, não, mas é que
o ano era menor. Então, um dia e uma noite contava 2 dias. Tá, mas então você pega alguém que viveu 900 anos, então o cara viveu 450. Entende? É uma resposta que se você parar pra... Se você fala assim, pode ser, então, ok. Aí você fala, não, mas nem assim faz sentido, né? Viveu bastante. Pois é, né? E não tinha antibiótico, não tinha, né? Não tinha nada. Não tinha medicina, assim como a gente tem hoje e tal. Então, não tem, né? É muito curioso, né? Ah, então, tem gente que vai encarar isso como literal, mas é complicado você é, preencher todas essas lacunas, né? E veja que tem muita coisa aberta, porque tem muito texto que fala ali, teve outros filhos e filhas, e que vão se espalhar para algum lugar, né? Então a gente, quando pensa em toda essa humanidade e essa diversidade, é justamente por isso. Teve filhos e filhas que se espalharam por aí, né? E aí naturalmente, vão tendo outros filhos e filhas, e outros filhos e filhas. Então, quando você pega a terceira geração, que teve muito. Quando as 3 gerações tiveram muitos filhos e filhas, você naturalmente está multiplicando. É tipo rato, né? Você vai espalhando, vai naturalmente, né, multiplicando. Então, esses dias eu vi, agora por ocasião do Príncipe Philip, eu vi as descendências da Rainha Vitória. Cara, é uma galera, assim, o apelido dela era a avó da Europa, né? Quanta gente essa mulher gerou? Ela teve, acho que 6 filhos, mas é uma... Que daí, imagina, cada 6 tendo mais 6, é exponencial o negócio, né? Ela teve muito, 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 muito... Tem muito descendente hoje, 4, 5 gerações depois dela, né? Então é muita gente. Então é natural. Você vê, aqui nessa conversa nós passamos por 8 gerações. Então, 8 gerações é suficiente para ter gente para tudo quanto é canto, né? Uma galera espalhar para cá e para lá. Amém. Curioso. Eu lembrei de um testemunho. Eu conheci um pastor numa igreja, ele foi até meu pastor na época. Hoje ele se afastou, né? Uhum. Caiu no adultério, no pecado. Mas na época que ele estava na ativa, eu me afastei, aí eu quase não estava indo na igreja, muito ocupado, aí até que um dia ele me ligou. Não, eu liguei para ele e falou, Érico, eu estava esperando tua ligação já. Eu falei para Deus, se tu não me ligar essa semana eu ia te ligar. Uhum. Pastor, então eu queria falar com o senhor. Ele falou, não, pelo telefone, não quero falar contigo não, quero que você venha aqui. Eu quero olhar no teu olho, quero ver como tu estás. Aí eu tive que vir até... Eu morava distante da igreja, dava 50 quilômetros de viagem, então eu peguei, tirei uma tarde, eu falei, eu vou uma tardezinha aí, com aquela expectativa que eu vou à tarde, terminar, eu vou voltar. Quando chegou a tarde, eu cheguei, entrei, ele fechou o portão, soltou o cachorrão dele, um fila, aí falou para subir, soltou, aí a gente conversou, ele falou, vamos jantar, a gente jantou, aí demorou um pouco, e aí eu vou embora. Ele falou, não, a cama tá arrumada, já você vai dormir aqui. Vamos conversar aqui. E é interessante isso, né? Porque acho que se a gente não procura Deus, Deus vai vir chamar a gente. Princípio de Enoque esse, né? Ele usou contigo o princípio de Enoque. Né? E veja que o texto só diz isso, né? Que ele foi arrebatado. Porque a gente vai ter um outro arrebatamento, carruagem de fogo, abrindo, vindo. Ali não. Foi com Deus. E aí a gente tem, por exemplo, a morte de Moisés também, né? O povo vai e ele fica e pronto. E até o pessoal procura e não acha nada. Né? Pois é, Moisés, o texto diz que ele morreu, né? Só diz que não se sabe onde seu corpo ficou, né? Mas também é assim, né? Não, vai, eu fico por aqui e Deus cuida de mim, não se preocupe. Não, tô junto com o chefe. Legal? Vamos encerrar por hoje para a gente poder ir pro culto? Amém. Então vamos encerrar. Posso orar? Amém. Senhora, eu queria agradecer porque, como vimos hoje, a sua história
permanece. Nós, seres humanos, com a nossa racionalidade, encontramos uma série de falhas nessa história. São lacunas que são deixadas justamente para que a nossa fé as preencha. Por isso, eu peço que cada uma desses buracos que são deixados seja preenchido pela nossa fé, que isso aumente a nossa curiosidade, o nosso desejo de te conhecer mais, o nosso desejo de conhecer mais as Escrituras, mas que isso seja, na verdade, um incentivador para nós lermos também outros textos, lermos o que outras pessoas falam sobre isso, e de maneira nenhuma essas lacunas possam ser diminuidores da nossa fé. Pelo contrário, de que isso seja tranquilamente preenchido, porque nós sabemos que a sua história de amor e de cuidado, desde o princípio da humanidade, essa sim permanece completamente preenchida e inegavelmente presente, inclusive na nossa vida até os dias de hoje. Por isso, nós colocamos o estudo de hoje nas tuas mãos, de tal modo que nós a cada dia te busquemos mais, tenhamos a firme convicção de quem Cristo é, daquilo que Cristo conquistou na cruz, e que essas histórias, que talvez sejam, como conversamos hoje, são relatos às vezes pedagógicos, mas são, na verdade, respostas para o nosso coração, e que elas possam ser usadas para nos incentivar a te conhecer ainda mais. Coloco nas tuas mãos a vida do Eric, da sua esposa, coloco nas tuas mãos a vida da nossa igreja, o culto que teremos agora em seguida, que nós possamos realmente, ainda com todas as restrições e todas as distâncias, te louvar e ter no nosso coração, assim como o Senhor cuida de nós até hoje, que nós pertencemos ao Senhor, mas também pertencemos a uma comunidade abençoada e que te busca. E que assim como nos relatos há algumas lacunas, que entre nós também há espaço para o seu mover e para que o seu Espírito Santo atue sobre a nossa vida. Por isso nós entregamos também o culto de hoje nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Então vou encerrar a gravação.